uma palavra para vocês. O meu líder me deu essa oportunidade. Eu agradeço a ele, a eles, a Nayara também, pela confiança depositada em mim. Agradeço a presença da minha família, minha mãe, minha irmã, meu cunhado ali vieram me honrar com a presença deles. Também meu namorado aqui na frente, a Rose, minha intercessora. E também ao pastor Reinaldo, né, que confiou também em mim. Nessa noite, eu costumo ficar aqui, ó, gente, nesse cantinho, na Libras, mas hoje é um pouquinho diferente. Eu vou estar lendo no capítulo do culto mesmo, Gênesis 26, 12, mas antes eu vou ler no versículo 1, um contexto para vocês entenderem um pouquinho sobre a história de Isaac, que é dele que nós vamos falar hoje. Ó, em Gênesis 26, 1, diz assim: houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e orientou: não desças ao Egito, fica na terra que eu lhe indicar. Habita nessa terra, e eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua raça que darei todas essas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. No versículo 4, farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e as minhas leis. Versículo 6. Isaac, portanto, se estabeleceu em Gerar. Agora no tema do culto, no versículo 26, 12. Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. Porque o Senhor o abençoou. Amém. Podem se assentar. Nesse versículo, gente, 12, que diz porque o Senhor abençoou, só aqui o Senhor já revela um grande segredo da multiplicação. No decorrer desses meses, nós estamos no ano da multiplicação e honra aqui na igreja, e foi falado muito sobre multiplicação. E aí, nós vamos aprender um pouco sobre multiplicar, os segredos da multiplicação com Isaac, que é um homem que Deus o abençoou tanto que ele multiplicava. No versículo 13, vai falar bem assim: o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Então, ele ficou rico e a sua riqueza continuava a aumentar. E nesse capítulo 26, tem vários segredos do que fazermos para que o Senhor possa também multiplicar nas nossas vidas. E um pouquinho contextualizando sobre a história de Isaac. Isaac, ele é filho da promessa, ele é filho de Abraão e Sara. O Senhor, Deus apareceu, né, para Abraão e para Sara, fez uma promessa que ele teria um filho, mas Abraão e Sara, eles já eram velhos de idade e eles duvidaram da promessa. Porque como que eu vou ser pais, sendo que já passou da idade de gerar filhos? E o Senhor fez essa promessa a Abraão e Sara. Nesse capítulo aqui que nós vamos ler hoje, aprender, Abraão já tinha morrido. Mas essa história aconteceu quando Abraão ainda era vivo, quando a promessa foi feita lá na família dele. E aí o Senhor apareceu, fez essa promessa. Sara, naquele momento, ela duvidou dentro dela. Ela riu porque, assim, como que pode acontecer uma coisa dessa? E, de fato, a promessa ela se cumpriu e hoje temos Isaac, que é o que nós vamos falar sobre ele. E Sara, ela ficou muito contente porque Deus cumpriu aquela promessa na vida dela. E aí vai dizer que ela falou assim, que ela riu e ela disse: todos que ouvirem disso rirão comigo. Tanto que o sinal de Isaac, mostra para eles, que eu sei que vocês gostam de ver os sinais. O Isaac é um sinal assim rindo, porque Sara, quando ela recebeu aquela promessa e a promessa se concretizou na vida dela, ela ficou muito feliz. E Isaac, que é a qual nós vamos estar falando hoje, ele é filho de Abraão, filho dessa promessa. E aí no versículo 12 vai falar um grande segredo. Que o segredo foi o quê? Ele obedeceu. Porque nós lemos lá no início que
houve fome na terra que ele vivia, e aí ele foi para Gerar, procurar melhores condições de vida, o que seria hoje, né? E o Senhor apareceu para ele e falou assim: olha, não desça lá para o Egito. Mas assim, se nós formos olhar as circunstâncias, como não descer para o Egito? Que no Egito era o lugar que ele poderia conquistar melhores coisas, vamos dizer assim, que é o lugar que tinha melhores condições naquele momento. Mas a palavra vai dizer, no versículo 6, vai dizer assim que ele ficou em Gerar. Ele ouviu a voz de Deus e ele ficou, ele obedeceu. E nisso, aonde ele ficou, foi aonde Deus multiplicou na vida dele. Talvez se ele tivesse ido para o Egito, será que ele teria multiplicado da forma que Deus multiplicou na vida dele, onde Deus mandou ele ficar? De fato, ele não teria multiplicado, ou se ele tivesse multiplicado, não seria uma multiplicação a qual Deus estivesse abençoando, porque Deus o abençoou porque ele estava debaixo da obediência. Porque se ele tivesse desobedecido, o Senhor não trabalharia da multiplicação na vida dele da forma que ele trabalhou. Então, para Deus multiplicar na nossa vida, um dos primeiros segredos que esse capítulo ensina é obediência. E assim, Deus, ele sempre amou a multiplicação. Se a gente for olhar na Bíblia, Deus sempre trabalhou com a multiplicação. Desde lá do princípio, Deus falou: sejam férteis e multipliquem-se. E muitos temos o Isaac como referência disso, da multiplicação, porque foi uma promessa que Deus fez lá do início, fez com o pai dele, pediu para que Abraão olhasse: olha as estrelas do céu, você nem consegue contar, assim vai ser a sua descendência. Deus, de fato, ele ama multiplicar nas nossas vidas e é da vontade dele que nós cresçamos. Mas, para isso, precisamos de alguns segredos para que a gente venha alcançar a multiplicação do Senhor. E agora, outro segredo também que nós podemos aprender com Isaac através desse capítulo é que nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Isaac simboliza eu e você. Por exemplo, Deus fala que agora não é a hora e a gente quer agora. Ou Deus fala, é depois e a gente quer do nosso jeito. Então, Isaac simboliza eu e você, para quando Deus falar alguma coisa na nossa vida, a gente obedecer e alcançar a obediência. Precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque às vezes é a hora da gente dar um passo, mas também às vezes é a hora de retroceder e esperar. Deus falou com Isaac: espera um pouquinho. Deus não disse, eu nunca vá para lá, ou isso nunca vai acontecer. Ele apenas falou, espere um pouquinho. E como que eu e você, como que nós vamos saber quando que é hora de retroceder ou quando que é hora de avançar? Precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, porque quando nós temos sensibilidade, nós conseguimos diferenciar a voz de Deus em meio a nossas dúvidas, em meio a tantas informações. Um exemplo, quando nós somos amigos de alguém, nos relacionamos, temos intimidade com a pessoa, por exemplo, minha irmã está ali, nós somos bem íntimas. Um exemplo para vocês entenderem como que é a sensibilidade para a gente entender a Deus. Quando ela está chegando lá em casa, lá de baixo, eu já consigo identificar a voz dela, porque nós temos intimidade. Então, para eu ou você saber quando que é hora de esperar ou quando que é hora de avançar, precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Porque às vezes Deus sempre nos direciona, porque Ele não tem prazer em nos ver perdido. Deus não tem prazer em ver a gente atordoado sem saber para onde seguir. Ele nos direciona, sim, mas nós precisamos ter a sensibilidade para ouvir a voz dele, nos guiando em meio às coisas que acontecem na nossa vida. Eu lembro que certa vez Deus usou o pastor Reinaldo num momento que tinha muitas informações na minha vida e eu fiquei ali sem saber qual caminho seguir, em meio a tantas vozes. E eu lembro que ele falou assim, que Deus falava para mim que os meus, quando o inimigo tenta se levantar, Deus entra na frente para nos guardar. Porque Deus, Ele não tem prazer em nos ver perdido ou sem saber o que fazer. Mas precisamos ter a sensibilidade para reconhecer a voz dEle. Precisamos ter também atitude para que as coisas venham multiplicar na nossa vida. Por que atitude? Porque se nós formos ler
no versículo 26, no capítulo 26, no versículo 12, vai dizer: Isaac formou lavoura naquela terra. Nós não vemos falando, e existia ali uma lavoura e Isaac colheu a 100 por um. Não diz. Diz que Isaac formou lavoura naquela terra. Então, ele teve uma atitude. Para Deus multiplicar na nossa vida, nós também precisamos já estar prontos. Não é porque Deus já provou várias vezes que Ele pode fazer com poucos recursos, mas nós também precisamos ter atitudes e estar pronto para quando Ele multiplicar, nós também estarmos fazendo a nossa parte. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 4, diz assim: o preguiçoso deseja e nada consegue. Então, que a gente venha se espelhar em Isaac, a obedecer, a ouvir atentamente a voz de Deus, porque quando Deus disse para ele ficar em Gerar, ele ficou, e foi ali que Deus multiplicou na vida dele, e também a ter atitude. Como foi falado aqui, às vezes a nuvem já foi embora, a gente está lá parado. Precisamos ter atitude e fazer a nossa parte, que Deus há de fazer a parte dele. Então, em Gerar, que foi na terra que o Senhor pediu para ele ficar, Isaac começou a prosperar muito. E ele enriqueceu, como eu disse aqui. Ele enriqueceu tanto que o povo começou a olhar para ele e começou a sentir inveja. Como assim? Esse homem está enriquecendo, ele está ficando maior, está ficando mais poderoso do que nós. E Isaac foi expulso dali, pediram para que ele se retirasse, porque cada vez mais ele ficava mais poderoso. Então ele começou a destampar os poços que seu pai tinha feito um tempo atrás. E aqueles poços começaram a dar muita confusão, porque encontrava água e os filisteus apareciam e falavam: esse poço aí é nosso. Ele desistia, deixava aquele poço para lá, abria outro e dava confusão novamente. E assim, e a gente vê que independente dos poços que iam se fechando, Isaac, ele continuava multiplicando, ele continuava prosperando, porque aquela bênção, ela não estava sobre o poço, a bênção estava sobre a vida de Isaac. E assim também é para mim, para você, a bênção, ela está sobre você. Não importa o que você perdeu, não importa qual poço que ficou fechado para trás, a bênção, ela continua sobre você. Em Deuteronômio 28, no seu versículo 2, diz assim: as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se vocês obedecerem ao Senhor teu Deus. Volta no primeiro segredo da obediência. As bênçãos, elas estarão sobre ti e te alcançarão, se vocês obedecerem e ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus. A Bíblia, a gente pode perceber que ela se complementa. Os versículos, mesmo que lá na frente e outro cá atrás, ela vai se complementando e os versículos, eles vão se alinhando entre si. E as bênçãos, quando diz as bênçãos te alcançarão, não é você correndo atrás das bênçãos, é como o Isaac. Mesmo que os poços iam se fechando, ele ia, procurava outro, saía água também, porque as mãos do Senhor estavam sobre ele, e a palavra diz que Deus o abençoou. Agora vamos voltar lá no início e imaginar. Já pensou se quando Deus falou para Isaac: olha, fica aí, espera mais um pouquinho, não vai para o Egito agora não, que eu vou te abençoar aqui nessa terra. Ele olhasse ali aquela circunstância, olhasse ali a fome e falasse: ai, Deus falou para eu não ir, mas eu não vou ficar aqui nessa terra não, eu vou procurar alguma coisa melhor, alguma terra mais frutífera, que eu possa multiplicar. Olha só quantas bênçãos ele teria perdido. Porque quando Deus falou para ele continuar, Deus, ele foi abrindo a porta do céu e abençoando ele aonde ele ia passando. Então, às vezes acontece assim com a gente. Deus fala para a gente esperar só mais um pouquinho e a gente está querendo ir com as nossas próprias pernas, porque nós, olhando ao nosso redor, parece que não vai dar certo. Mas Deus, ele age naquilo que é impossível. Ele age nas coisas que são improváveis, para que o nome dele seja engrandecido. Não para que o nome nosso ou do homem seja glorificado, mas que a gente possa ver Deus, como ele faz coisas naquilo que parece que não tem saída. E nós já vimos no decorrer dos cultos aqui sobre multiplicação, nós já vimos vários exemplos de que
Deus, Ele não precisa de muita coisa das nossas mãos para Ele multiplicar. Deus precisa daquilo que nós temos em mão, porque Ele é o dono da multiplicação. E se nós formos olhar, começou lá com 5 pães e 2 peixinhos. Tinha 5 pães e 2 peixinhos, não tinha muito, mas Deus, Ele multiplicou e multiplicou de tal forma que sobraram. E Deus, quando Ele multiplica, Ele não multiplica porque nós temos muito ou porque nós fizemos muito, porque temos muitos recursos. Não, Deus multiplica com aquilo que nós temos em mãos, porque quando nós obedecemos, porque quando nós ouvimos a voz dEle, e porque nós olhamos para o Senhor e seguimos os seus mandamentos, Ele multiplica porque Ele que faz. Também temos o exemplo de multiplicação da pesca milagrosa. O que eles tinham naquele momento? Uma rede, porque eles não pegaram peixe nenhum, passaram a noite toda e não pescaram nada. Mas eles tinham uma rede e tinha Jesus. Jesus, quando o dia estava amanhecendo, pediu para que lançasse a rede. E aquela rede ela foi cheia de peixes que eles não conseguiam segurar a rede. Porque eles eram pescadores que eles conseguiram pegar aquele monte de peixe? Não era. É porque Jesus estava ali e deu uma ordem para lançar a rede. Lançaram a rede e a rede foi cheia de peixes. Outro exemplo de multiplicação, como Deus ama a multiplicação, é Jó. Jó perdeu tudo, Jó não tinha nada. Mas Jó tinha fé, ele não perdeu a fé dele. Então foi através da fé que Deus multiplicou e Deus deu tudo em dobro para ele. A Bíblia vai falar que o final da vida de Jó, Deus abençoou mais do que no início. Vai falar em Jó 42:12. Deus abençoou de tal forma que ele prosperou novamente e deu tudo em dobro, mesmo que ele perdeu tudo. Então a Bíblia, ela dá vários pontos. Ela já nos relatou que Deus não precisa de muito para multiplicar. Deus precisa do que você tem em mãos. E para você ter algo em mãos, você precisa ter atitude. Como foi dito, que Isaac teve atitude, ele preparou a lavoura e colheu 100 por 1. E outro segredo também que nós podemos aprender com Isaac é ter um coração grato. Porque como nós estamos vivendo aqui o ano da multiplicação, estamos agora em fevereiro, e eu creio que todo mundo assim vai aprendendo segredos de outros que passaram aqui. Acredito que Deus vai multiplicar na vida de cada um. E outro segredo é ter um coração grato, porque lá no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 8, diz assim, 8:10. Vai ter uma advertência contra o povo para eles não serem ingratos. Porque Deus, Ele sonda nossos corações, Ele conhece o nosso coração, não a parte externa que a gente mostra, mas Ele conhece o interior do nosso coração. Então, através da vida de Moisés, vai usar para alertar aquele povo sobre como eles agirem depois de terem multiplicado e abençoado a vida deles. Deus vai falar assim: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor seu Deus pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordena a vocês. Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Então, às vezes, Deus olha para nós, quer multiplicar a nossa vida, mas Ele olha também para o nosso coração. Porque como que Deus vai multiplicar na nossa vida se a gente tem um coração orgulhoso e depois de o Senhor ter multiplicado, a gente nem olhar para o Senhor, nem agradecer? Quando Deus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos, eles deram graças, eles agradeceram a Deus. Nós precisamos reconhecer que é o Senhor que multiplica na nossa vida e agradecer e dar graças a Ele. Nesses exemplos que eu dei aqui de Jó, no exemplo da pesca, no exemplo dos discípulos, eles tinham
pouca coisa ou tinham quase nada. E através disso, o Senhor mostrou que é Ele que multiplica, porque eles não tinham muitos recursos. Que eles poderiam falar, os peixes e os pães deram para todo mundo, porque a gente tinha muito peixe. Mas eles não podiam falar isso porque eles não tinham, foi um milagre. Os pescadores poderiam falar, nossa, nós pescamos muitos peixes porque nós somos pescadores há muitos anos. Nós sabemos as estratégias de como pescar. Mas eles não conseguiram pescar nada. Mais uma vez, através disso, Deus demonstrou que é Ele que faz. E por isso que nós devemos dar graças a Deus. Porque às vezes Deus vai fazer que a gente multiplique sem recursos nenhum para entender que não foi a gente, mas sim foi Deus que fez. E o Deuteronômio nos adverte a respeito da gratidão, de sermos gratos. Se nós formos ver em Isaac, lá no finalzinho, Isaac ele levantou um clamor, ele levantou um altar e agradeceu a Deus. Então, alguns pontos, a Bíblia, alguns pontinhos desse capítulo vai falar vários mistérios, vários segredos que Isaac teve para ele multiplicar. Porque às vezes a gente olha e a mensagem lê rapidinho e fala assim, Isaac multiplicou porque Deus já tinha feito uma promessa lá para o pai dele, para Abraão, então por isso que ele multiplicou, porque já era uma promessa antiga para o pai e foi por causa disso. Não, Isaac não multiplicou somente por causa disso, ele multiplicou porque ele obedeceu e porque ele seguiu os princípios. Em cada versículo, nas entrelinhas, a gente vai entender que Isaac ele multiplicou porque ele teve uma conduta que o levou a ser um homem próspero. Porque às vezes a gente acha que Deus vai multiplicar a nossa vida porque nós somos filhos de Deus, porque nós merecemos. Não, nós precisamos obedecer. Deuteronômio 28 diz que as bênçãos nos acompanharão, nos seguirão se nós obedecermos. No versículo 1 diz ainda, se formos fiéis e obedecermos, fielmente, na minha tradução diz. Então, 28:1, se fielmente obedeceres a palavra do Senhor, seu Deus. Não é somente obedecer fielmente, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos. Não fala alguns mandamentos, não fala todos os mandamentos. É você ter uma vida, seguir, dando para Deus olhar e sentir um orgulho de você, ver que você está seguindo os caminhos e Deus estender as mãos dele e te abençoar. O teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus, Ele não quer reter bênçãos na sua vida. Às vezes você fala, eu não tenho isso, não tenho aquilo, Deus não quer me abençoar. Deus não é que Deus não quer te abençoar, Deus tem prazer em abençoar os filhos dele. Deus ama ver os filhos dele felizes, ver que os sonhos que tem no nosso coração que se realizem, mas nós também precisamos nos lembrar desses pontos, nos lembrar de como nós precisamos seguir e sermos fiéis à voz de Deus. Porque de todos esses segredos aqui que eu mostrei, o primeiro, o princípio, que era obedecer, é um que vem falando em vários versículos que a gente for lendo, vai apertar essa tecla, obedecer, obedecer, obedecer. Porque Deus quer que nós levamos uma vida de retidão diante dele. O Senhor abençoou porque Isaac deu ouvidos à voz do Senhor e estava debaixo da obediência. E para isso, Deus quer que a gente permaneça onde Ele pediu para que a gente fique. E nós permaneçamos com um coração grato e com atitude. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Juliana. Eu fico